Não, você argue, pode pedir nos dois, você argue na preliminar. Mas no pedido, você requer absolvição sumária. Ok? Como é que ficaria isso aqui, ó? Por exemplo, né? Como é que ficaria? Só para vocês entenderem. Vamos para preliminar. Preliminar, vou colocar assim, ó. Preliminarmente, cumpre mencionar a existência de decadência no caso em tela. Ok? Aí eu vou colocar, ó, a queixa-crime subsidiária, né? Vou colocar um exemplo aqui de... Vou mudar. Eu vou mudar aqui só o artigo aqui para poder ficar uma ação penal privada, para ir com esse argumento. Vamos colocar aqui 138 do Código Penal, ok? Um caso de calúnia. Não complicar muito ainda. A queixa-crime não fora ofertada no prazo decadencial de 6 meses contados do conhecimento, né, da autoria do fato, nos termos do artigo 38 do CPP. Ok? Então, eu aleguei aqui em preliminar o quê? Uma decadência, que é uma causa extintiva de punibilidade. Beleza? Vamos arguir outra preliminar. Ainda em caráter preliminar, importa mencionar a ilicitude da prova inserida aos autos. Afinal, o acesso ao aparelho, isso caiu na última prova da OAB, falei na revisão de véspera, isso caiu na última prova da OAB, ainda vendi meu peixe aqui, falei, rapaz, compre meu livro, estou com 3 filhos em casa para sustentar, compre meu livro. E o livro vai falar o quê? O livro vai falar que eu não posso acessar o celular sem ordem judicial, busca telemática. Ah, professor, isso não é tempo para a OAB, não, tá? Isso é mais profundo. No outro dia, caiu uma questão discursiva dessa na prova. Na segunda fase, a última. A polícia prendeu o cara em flagrante, capturou o celular. Acessou sem ordem judicial, questão discursiva todinha sobre isso. No outro dia, então toma cuidado. O acesso ao aparelho, tá vendo? Aparelho celular, sem ordem judicial, violando o artigo 5º, né, direito à intimidade, inciso 10º da Constituição Federal, 38, o que se apresenta como uma prova ilícita nos termos do artigo 157, né? Do CPP. Então, coloquei aqui 2 exemplos de preliminares, ok? Só para a gente poder retratar como isso ficaria no pedido, que o colega perguntou. Mérito. Aí eu coloco, no mérito, veja que você não precisa dividir sua petição em tópicos. Eu estou colocando isso tudo dentro do direito, ou dos fundamentos jurídicos do pedido. Porque pode ficar uma confusão, você acabar alegando um fundamento de mérito na preliminar ou uma preliminar no mérito. Para você não se preocupar com isso, você coloca tudo dentro do direito. O que a banca quer é que você alegue. É isso que a banca quer. A correção da segunda fase é como se a banca tivesse um aparelhinho e os caras, por exemplo, eventualmente, nem são da área criminal, vão corrigir sua prova. Aí você, é como se tivesse um aparelhinho que vai passar no seu espelho, ou na sua folha de respostas. Brrr, eu quero encontrar a súmula 696, ela vai ao aparelho. Está aqui a súmula 696. Entendeu? Mas é verdade. Então, assim, não vai adiantar eu citar Nelson Hungria, porque eles não estão procurando Nelson Hungria com o aparelho. Entendeu?
Não vai adiantar eu citar a Auri, porque não estão procurando. Os caras querem que você coloque. Tanto que Deus me livre e guarde, ninguém vai precisar, mas quando vai fazer um recurso para a segunda fase, contra uma reprovação, você não pode ficar com discussão doutrinária. Você tem que mostrar o quê? Está isso aqui na minha prova e vocês não pontuaram. Está no espelho isso, o mesmo fundamento eu coloquei na minha peça e você não pontuou. Na minha questão você não pontuou. Então o recurso é bem objetivo, assim como a correção também é. No mérito, clama pelo reconhecimento da atipicidade do fato. Ok? Vamos pensar uma tese para calúnia. Ausência de elemento subjetivo. Sem dúvidas. Vamos colocar assim. Nesse sentido, não há o elemento subjetivo caracterizador do crime contra a honra, visto que a honra objetiva do imputado não for atingida, já que não existiu imputação de fato definido como crime falsamente contra o querelante. Ok? Geralmente os crimes de ação penal de iniciativa privada são de menor potencial ofensivo. Mas aqui no meu exemplo, a calúnia já tem um limite máximo de 2 anos. Então, se eu colocar uma causa de aumento de pena, eu fujo aquele máximo de 2 anos. Poderia eventualmente cair uma RPA em crime contra a honra, é muito difícil. Ok? Beleza. Aí vamos, do pedido. Só para a gente poder desenhar aqui. Do pedido. Como é que ficaria o pedido? Ante o exposto, requer. Qual é a primeira hipótese? Nulidade, né? Aí que vem, o erro do legislador que você vai reproduzir em sua prova. A mão coça para dizer o quê? A decretação da extinção da punibilidade pela decadência. Mas eu não vou fazer isso porque eu estou na RPA. Então, vou colocar, requer a absolvição sumária do acusado, vírgula, com base no artigo 397, inciso 4 do CPP, em relação diante a existência de decadência do direito de agir. Ok? E eu posso fazer assim, para ficar melhor. Ante o exposto requer, em tópicos, absolvição sumária do acusado. Aí vem o desentranhamento da prova ilícita dos autos com base no artigo 157, do CPP e artigo 5º, cuidado, tem esse também, viu? Inciso 56 da Constituição Federal. Se tivesse, a minha questão não disse isso, mas se tiver uma prova decorrente dessa ilícita, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, eu também pediria o desentranhamento dos autos, ok? Nexo causal entre as provas. No mérito, requer a absolvição sumária. Agora, com base no artigo 397, qual é o inciso agora? Da ausência de elemento subjetivo especial para configurar o crime contra a honra.
A ausência do dolo específico, a ausência dos elementos que constituem o fato típico. Qual é a hipótese? Inciso terceiro, a atipicidade do fato, né? 397, inciso terceiro do CPP, né? Por ser medida de justiça. Acabou. Oi. Assim, ó, o que eu poderia fazer também é o seguinte: eu poderia arguir aqui no pedido inicialmente o desentranhamento e colocar a absolvição sumária, tudo aqui, ó. Pedir a absolvição sumária pelo inciso terceiro e inciso quarto. Eu botei separado só para vocês entenderem que, preliminarmente, eu arguí lá em cima a extinção da punibilidade como preliminar, claro, mas o pedido é de absolvição sumária, entendeu? Na RPA, as causas extintivas de punibilidade são hipóteses de absolvição sumária. Diga, mestre. Perfeito, tá ok. Não tem problema. Se você tem sua forma de escrever, que é dividir em tópicos, você pode manter. No meu livro, por exemplo, eu coloquei direitinho, né? Procurei, e nessa nova edição a gente adaptou direitinho para deixar sempre fatos, direito e pedido. Porque às vezes tem gente que nunca estagiou na área criminal, não tem tanta intimidade com a matéria, com a parte prática, e quer uma situação mais metodológica, né? Bem dividida, para organizar o raciocínio. Mas se você tem tranquilidade para começar, ó, da interceptação ilícita, você pode fazer. Do mérito, entendeu? Da tipicidade do fato, você pode dividir em tópicos. A banca não se importa com isso, pontua do mesmo jeito. O pedido é um resumo do fundamento jurídico. Então você não precisa copiar. Claro que na dúvida você pega pelo excesso. Você coloca os artigos no pedido, no fundamento jurídico, pega pelo excesso. Mas o pedido é um resumo peremptório direcionado para o seu objetivo. O pedido é o objetivo do direito. Para que eu aleguei que o fato é atípico no direito? Para na frente pedir a absolvição sumária. Pronto. O pedido é a finalidade do direito. De maneira resumida. Ok? Em tempo, requer a intimação das testemunhas abaixo arroladas, mencionadas, caso não sejam acolhidos os argumentos defensivos. Porque se forem acolhidos, o cara vai ser absolvido sumariamente. Vai desentranhar a prova ilícita, e aí não vai ter justa causa para ação penal. Enfim, não vai ter audiência. Para serem ouvidas testemunhas, o sujeito não pode ser absolvido sumariamente. Ok? José e Pedro. Você não vai inventar nomes. Vamos presumir que são nomes que estavam no meu enunciado. Você não pode inventar nomes. E nem é obrigado a rolar 5, 8, 3 testemunhas. Você vai rolar aquilo que o enunciado te der. Ok? Se a banca der a qualificação das testemunhas, você coloca a qualificação. Se der só o nome, você coloca só o nome. Nestes termos, pede deferimento. Ó, minha defesa aqui. Hoje é que dia? Dia 2, né? Seu cliente foi citado dia 1º de novembro. Quando é que começa o prazo para apresentar essa RPA? Não, foi citado dia 1º. Foi citado ontem, dia 1º. Segunda-feira, dia 4, né? Pronto, né? Aí vai, ó. 4, 5, 6, 7, 8, né? 9, 10, 11, 12, 13 de novembro. Se dia 13 de novembro, por exemplo, se dia 13 de novembro, é uma quarta? Se dia 13 de novembro cair no sábado, domingo ou feriado, você tem que prorrogar para o dia seguinte. No prazo processual penal, marca de vermelho 798.
parágrafo 1 e 3 do CPP. 798, parágrafos 1 e 3 do CPP. Tem remissão aí às súmulas 310 e 710 do Supremo. Tem remissão aí às súmulas 310 e 710 do STF. Parágrafos 1 e 3 do 798. Oi. Dia o quê que eu dei aí? Dia 13, foi o que eu falei? Foi? 13, né? Oi. Oi? Conta o primeiro dia só quando é réu preso? Não, não é assim. Conta o primeiro dia quando o prazo for penal. Porque, por exemplo, decadência, preso ou solto, o prazo é penal. Então eu conto o primeiro dia. Excluo o último. Prazo processual. O primeiro dia da contagem, o último tem que ser dia útil. No meio pode ter sábado, domingo e feriado. E no prazo processual, eu excluo o primeiro dia, que é o dia da intimação, da comunicação, da citação. E incluo o último. E não importa o dia que o oficial juntou o mandado aos autos, o prazo começa da comunicação. Ok? Advogado, pelo amor de Deus, nada de assinar a peça, viu? Ah, eu sei que a OAB Bahia está 45 mil. Eu vou colocar 50.555 na minha peça. Pelo amor de Deus. Vai zerar, não inventa dado, viu? OAB 3 pontinhos. Oi. Não, na prática forense faz muito isso, né? O professor colocar as testemunhas depois. Se você esquecer, você poderia vir aqui, ó, depois de tudo isso e colocar, por exemplo, depois da autenticação. Mas o melhor é colocar aqui abaixo do pedido. Certo? Mas poderia colocar depois da autenticação, porque na prática se faz isso. Passa a régua, né? Fechou a RPA. Então a resposta de acusação acaba tendo essa estrutura realmente, o mérito vai ser o 397 do CPP. Pedido acaba... Então você vai pintar o 397 de laranja, porque o 397 é um pedido que serve para qualquer RPA. Não é para qualquer peça, é para qualquer resposta. Diga, mestre. Não, não precisa colocar assinatura. Advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Tanto que no edital, inclusive, está isso. Né? No próprio edital, vem... Não, só os 3 pontinhos mesmo. É porque o edital fala para colocar dessa forma, né? Salvei aqui essa RPA, vou mandar encaminhar para vocês, né? Mais um modelinho, tem outros modelos, a gente tem outros. Então vamos... só para fechar aí, coloca assim, ó, contra a absolvição sumária cabe apelação. Contra a absolvição sumária cabe apelação. Que você vai até remissionar aí abaixo do 397, ok? Cabe apelação. O cuidado é o inciso 4º. Porque no inciso 4º, contra a decisão que xinga a punibilidade, não cabe apelação, cabe reze. Só com essa ressalva, viu? Contra a absolvição sumária, cabe apelação, salvo a extinção da punibilidade, porque o recurso cabível é qual? Reze, 581, inciso 8º e 9º do CPP. 581, inciso 8º e 9º do CPP. Qual é a apelação que cabe contra a absolvição sumária, para você remissionar aí? 593, inciso 1º, que é a apelação contra a sentença absolutória de juiz singular. 593, inciso 1º do Código de Processo Penal. Ok? Valeu, galera. Valeu, galerinha que está aí, vai nos acompanhando essa aula excepcionalmente no YouTube. Pessoal do presencial,
Bom resto de feriado, a gente retorna então a partir de segunda-feira. Valeu? Beijos.